governo do Rio começou a fazer estudos para eliminar um dos principais problemas que impedem o desenvolvimento dos negócios no Rio, o alto custo do transporte de mercadorias. Para resolver esse gargalo, foi lançado o Plano Estratégico de Logísticas e Cargas. Para falar conosco no estúdio, Delmo Pinho, subsecretário estadual de Transportes, e o deputado estadual Newton Salomão. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Bom, realmente é um custo que impede, que dificulta o desenvolvimento dos negócios aqui no estado do Rio, mas mais além, no Brasil inteiro? Sim, com certeza. A questão logística é uma questão primordial na colocação dos negócios. O grande sucesso da China, por exemplo, é produzir mercadorias, né, boas mercadorias, num bom preço, mas conseguir colocar essas mercadorias num valor adequado no mercado de destino, para que elas possam ser vendidas num preço competitivo. Isso no bom preço e no bom tempo de transporte e de logística de maneira geral. Então isso é fundamental para o Brasil. A gente até conversava aqui sobre o valor da tonelada de minério de ferro e o valor da tonelada de soja, que tem uma discrepância muito grande e também uma discrepância muito grande de estruturas logísticas, né? É verdade. O Brasil ele tem estruturas para exportação de minério de ferro que são referência no mundo inteiro, pela grande eficiência, né? Por outro lado, o Brasil é hoje o segundo produtor agrícola do mundo. Nós estamos hoje observando uma safra recorde, por exemplo, de milho no Brasil Central, né? E esse milho, segundo a cotação, ele sai da fazenda a cerca de R$12 a saca de milho. Essa saca de milho ela chega, por exemplo, no Porto de Santos, seja por via rodoviária exclusivamente ou por via rodoferroviária, esse transporte custa quase R$17 por saca. Ou seja, isso é um problema gravíssimo para o país, porque o que é importante é produzir o milho de uma maneira eficiente. Esse dinheiro que está sendo utilizado a mais no custo de transporte, em especial, mas na logística de maneira geral, uma boa parte dele era para estar servindo de recursos para o fazendeiro. Então, em termos de competitividade entre o fazendeiro brasileiro, o fazendeiro argentino e o americano, o nosso ganha menos porque gastam-se recursos demais nesse transporte. Ele é ineficiente. Essas filas de 20 quilômetros, de 50 quilômetros de caminhões nos portos periodicamente, para o embarque da safra agrícola é uma amostra disso. E o senhor vê isso pessoalmente lá em Teresópolis, né, deputado? Teresópolis tem uma grande produção de hortaliças que alimenta quase todo aqui o estado do Rio de Janeiro e há uma grande dificuldade de escoar essa produção de Teresópolis para os outros municípios, principalmente aqui para a cidade do Rio, né? É verdade. Esse plano ele tem muito significado por tudo que já se falou e, veja, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, é o segundo centro, o maior centro consumidor do país. Também, falávamos há pouco aqui com o Delmo, não é? A chegada, a movimentação no porto do Rio de Janeiro, não é? Nos outros portos que nós vamos ter. Então, há essa necessidade. Vou te dar um exemplo, já que estamos falando da região serrana, o município de São José do Vale do Rio Preto, que já foi o maior produtor de frango e de ovos, segundo eles, da América Latina, deixou de ser. Por quê? Porque o milho é produzido lá no Centro-Oeste e para chegar o milho até São José encarece demasiadamente. Algumas alternativas já foram buscadas, fazer uma sangria ali na passagem ferroviária ali em Três Rios, mas ainda isso não resultou, né, num benefício. Então, esse trabalho que vem sendo feito, esse plano, ele realmente sensibiliza as autoridades, não é, aqui o governo do Rio, e contribui para o governo federal também, que tem nas mãos uma responsabilidade desse planejamento para todo o Brasil, e nós precisamos sempre integrar. Você veja que estamos falando aqui de cargas, de economia, mas vamos colocar as pessoas nesse contexto, né? Quando é bem pensado, é bem feito, um plano bem elaborado, você também constrói legislação que possa, e ações que possam, vamos dizer, orientar o tradicional crescimento que se dá ao longo das rodovias de forma muitas vezes desordenada, que aumenta os custos depois das soluções, ceifam vidas, enfim, tudo isso
muito importante que seja discutido. O Brasil hoje está discutindo aqueles problemas, Renato, que não era discutido antigamente porque não se dava atenção. Hoje o Brasil está discutindo e o Rio de Janeiro hoje tem buscado, nós estamos aqui diante de um especialista, um estudioso dessa causa, e é muito importante a oferta do Rio de Janeiro desse plano. Qual é a intenção desse plano, Delmo? Isso é um plano estratégico. Então nós vamos fazer uma grande pesquisa de origem e destino, por exemplo, volumetria também, da entrada e saída e circulação de cargas no território do estado do Rio todo. Nós temos que saber, por exemplo, quantos caminhões e quantas toneladas por dia ou por ano cruzam o território do Rio de Janeiro, seja para entrar na região metropolitana, seja no Rio de Janeiro na função de corredor nacional, numa carga, por exemplo, que está vindo do Paraná para ir para Bahia, por exemplo, e que vai utilizar a BR-116. Né? Da mesma maneira, nós temos uma série de estudos específicos para as diversas regiões do estado do Rio. Por exemplo, na questão do noroeste do estado do Rio de Janeiro, o que precisa ser feito para melhorar, por exemplo, a condição de transportabilidade das cargas que são produzidas, por exemplo, das pedras ornamentais, que o Rio de Janeiro é um produtor de grande porte, né? E que vão não para o mercado só do Rio de Janeiro, mas para o mercado de São Paulo e para outros mercados brasileiros, né? O que pode ser feito para melhorar a competitividade dessa carga, justamente para que nós tenhamos uma condição, um paralelo com o que eu falei do milho, mas para que, no caso, o produtor de pedras ornamentais do Rio de Janeiro, ele possa obter, no final, uma lucratividade maior do seu negócio, porque o custo logístico e de transporte conseguiu ser menor e ser mais eficiente. Então, esse plano, ele para cada região do estado do Rio, ele está pegando uma quantidade de produtos, por exemplo, e fazendo as diversas simulações para melhorar a performance do transporte. Você vê, Renato, você falava há pouco de Teresópolis. Veja, nós falamos e sempre tivemos essa preocupação com o agricultor, o produtor rural de Teresópolis. Só de Teresópolis saem 600 caminhões diários aqui para o Rio. Mas vamos imaginar o seguinte, na BR-116, que a gente fala a estrada Rio-Bahia, que liga aqui mais próximo, ali em Paraíba, Teresópolis e aqui ao Rio. Ali passa boa parte do Nordeste, vem pela BR-116. Então você tem o tráfego de Teresópolis, dos outros municípios da região serrana, de uma parte do noroeste do estado e de uma parcela do Nordeste. Então, você tem a BR que hoje não é duplicada, é uma estrada de mão dupla. Quando chega ali, por exemplo, no trecho da Serra, Guapimirim, Teresópolis, a serra ali que é muito bonita, muito agradável, mas do ponto de vista do transporte, você hoje tem um gargalo enorme para se atravessar. Agora, nesse momento, está em obras que estão causando enormes transtornos, mas que espera-se que escolherá algum benefício. Mas não solucionará, porque a terceira faixa, que vai facilitar a subida, não é o bastante. Então, há que se pensar realmente em como resolver esse gargalo. Tem uma classificação, classificação técnica, que coloca a estrada do nível A ao nível F. O nível A é uma estrada, vamos dizer assim, perfeita, que se transita com facilidade, o trânsito não para. E o nível F é quando essa estrada está totalmente deteriorada, que para a todo momento. Ali na Serra, o nível é E, ou seja, é pré-falimentar, ou seja, qualquer modificação o trânsito para. É o que nós estamos vivendo hoje lá. Então, hoje tomei conhecimento que nas concessões que vêm sendo feitas pelo governo federal, já está se considerando no contrato as duplicações. E isso tem um impacto também, que fomos falar não só de carro, vamos falar de pessoas. Quando você tem a mão dupla, a possibilidade de acidentes aumenta, porque você tem tráfego dos dois lados. Então, duplicar aquela serra ali é salvar vidas e
do ponto de vista da logística que a economia exige, facilita também o acesso das mercadorias. Né? Então, falando desse ponto de vista de segurança, existem muitos acidentes ainda ali naquela estrada de Teresópolis? Muitos. Hoje nós temos ali algo aconteceu no Brasil que eu acredito que seja o aquecimento da economia e também o estudo de logística das empresas que são distribuidoras de gêneros, e elas optaram ali por passar, enfim, aumentou extraordinariamente o tráfego ali. Os acidentes são muitos, sim. Com o término da obra da terceira pista, ou melhor, da terceira faixa, vai com certeza, espera-se que se reduza. Mas muitas vezes também você faz a terceira faixa e quem vem de cima acaba querendo ocupar outra faixa e também abusa um pouco mais. Né? Quer dizer, o ideal realmente é um programa de duplicação, nós estamos lutando por isso. Para você ter ideia, essa situação já era indicada em 1981. O antigo DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, já percebeu essa necessidade e em 81 fez um projeto de duplicação ali da Serra de Teresópolis. Mas, enfim, talvez as questões econômicas ou talvez de ordem política mesmo, não o viabilizaram. E hoje, alguns anos para cá, nós estamos falando nisso. E disso, essa discussão do plano estratégico, do PELC, não é? Com certeza vai ter esse assunto, vai se debruçar sobre isso para ver realmente, do ponto de vista técnico, não é? Com os dados, com as projeções, a necessidade dessa duplicação. Eu queria complementar, deputado, eu acho o seguinte, o Brasil precisa voltar a pensar como pensava na década de 70, em termos de desenvolvimento de sua infraestrutura. Então, como o senhor bem havia dito, né, em 1981-82, o DNR já tinha um projeto executivo, né, de duplicação dessa rodovia. Imagine isso, há mais de 30 anos atrás. Né? É evidente que a construção da terceira pista que está sendo feita pela concessionária, né, com orientação da NTT, é importante, não resta dúvida, é muito importante. Só que é o seguinte, nós precisamos preparar a infraestrutura do Rio de Janeiro e do Brasil para o século XXI, que afinal de contas nós estamos vivendo no século XXI. Então não pode mais se admitir no século XXI uma rodovia de integração nacional, como é essa rodovia, né? Ela é parte da BR-116 que liga o norte o nordeste ao sul do Brasil, né? Ela não ser de pista dupla, né? De pista dupla com 2 faixas por sentido, num prazo relativamente curto. Então, nesse momento que nós estamos fazendo a obra da terceira pista, é o momento que nós temos que desenvolver imediatamente o projeto executivo, inclusive, de construção da duplicação, não é? Que evidentemente deve se dar por a pista de subida deve se dar por um outro traçado mais moderno, como nós temos, por exemplo, o projeto, a rodovia Imigrante, que é uma sequência de túneis e viadutos, seja na pista de subida, seja na de descida, como é o caso também do projeto que vai começar a ser executado agora a obra, né, brevemente, se Deus quiser, da BR-040 da Rio Petrópolis. Então nós imediatamente precisamos dar sequência nesses projetos de modernização forçada da infraestrutura. E se não houverem condições dos concessionários das rodovias arcarem com o custo de duplicação, o governo federal, que é o dono dessas estradas, né, que a atribuição é dele, deve entrar com uma parcela de recursos, né, para complementar o esforço do concessionário e dotar essas rodovias dessas pistas duplicadas e, em alguns trechos, a pista às vezes tem que ser triplicada. Imagine, por exemplo, na Dutra, o transtorno que existe hoje todo dia, porque não se consegue ter uma pista na própria Baixada Fluminense com maior número de faixas. Demanda um investimento maior. Exatamente. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a Alerj Debate volta daqui a pouquinho, não saia daí. Voltamos com a Alerj Debate, que está falando sobre o Plano Estratégico de Logísticas e Cargas. Bom, a gente vive um momento economicamente favorável no Brasil e principalmente aqui no estado do Rio. É esse o momento de fazer os investimentos em infraestrutura?
Sem dúvida. O governo federal, inclusive, tem demonstrado uma preocupação com relação a isso quando ele, no ano passado, criou a EPL, a Empresa de Planejamento e Logística, que, na verdade, é vamos dizer assim, alguma coisa parecida com um órgão de planejamento muito famoso que o Brasil já teve no passado, que era o GIPOT. Só que é um GIPOT que não faz só estudos e projetos, mas é um GIPOT também operacional. E o governo tem procurado, de alguma maneira, fazer um plano de concessões para rodovias. Nós tivemos agora, inclusive, um que teve dificuldade, não foi bem sucedido, o leilão da extensão da BR-040, quem vai para Belo Horizonte para Brasília, mas é uma tentativa. Que é um trecho bem deteriorado. É um trecho deteriorado, tem muito tráfego. O governo agora vai refazer essa licitação em condições de equilíbrio econômico-financeiro para o concessionário um pouco mais favoráveis. Ao mesmo tempo, ele lançou um plano de ferrovias bastante arrojado, de ferrovias de carga. Lançou agora o pacote de portos. Agora, o que nós entendemos é que o Estado do Rio, por ter grande parte da inteligência nacional que mexe com a área de logística, um dos principais institutos acadêmicos de logística do Brasil está sediado no Rio de Janeiro, a Copiad, que tem inclusive uma empresa incubada, a Willos, uma coisa até grande de logística. Então, quer dizer, nós temos que usar esse nosso potencial para desenvolver e sairmos à frente e oferecermos sugestões ao governo federal. Nós não podemos esquecer que as ligações de caráter regional e nacional são atribuições da União. E por isso nós conseguimos, com o apoio do Banco Mundial, recursos para contratar o plano de estratégia logística de carga do Estado do Rio, para que nós tenhamos um apanhado de soluções e possamos ofertar isso e interagir com o governo federal no sentido de agilizar as implementações no Estado do Rio. Existe algum tipo de acordo com os outros estados aqui do Sudeste, ou enfim, até estados do Centro-Oeste, com relação a esse plano estratégico? Não, para o plano estratégico propriamente não ainda, porque o plano está em fase de contratação. Mas nós temos agora um protocolo que vai ser brevemente assinado com o governo do Espírito Santo no sentido de desenvolvermos ações pelo Estado do Rio e pelo Espírito Santo para agilizar duas das 12 ferrovias que o governo federal lançou no pacote de concessões agora no final do ano. Deputado, essa questão é importante até porque a frota cresce muito, Aqui no estado do Rio, a frota está crescendo 7% ao ano. Se a gente for falar de Brasil, 10% ao ano. É um crescimento muito grande. Eu, de vez em quando, me pergunto, daqui a 10 anos, onde estarão esses carros, Nós vamos ter que fazer mais estradas, mais estacionamentos, mas alvissareiro ouvir que estamos também pensando em ferrovias. Sempre há essa discussão, por que o Brasil deixou a ferrovia, é hora de voltar. Realmente, essa questão tem que ser abordada. E o Delmo, quando traz duas estradas, que ele pode detalhar um pouco mais, que duas ferrovias que estão sendo previstas no plano para aqui, para o nosso estado, interligando com o Brasil, isso é muito animador. Nós temos também, Renato, um problema que temos nos debruçar sobre ele, que é as ocupações ao redor dessas rodovias ou ferrovias. Quer dizer, o que acontecia no passado era que se abria a rodovia, se fazia a ferrovia e o povo ia ali ao redor. Isso trouxe muitos transtornos, acidentes, perdas de vidas, enfim. E isso é hora de ser revisto de maneira que a gente possa levar uma qualidade de vida melhor a essas pessoas, também reduzir esses impactos que hoje sofre até na hora de uma duplicação pelas ocupações. Sempre, e penso eu, com o olhar das pessoas. Se a pessoa tem que se deslocar daquela área ali onde ela está morando, tem que ser esse deslocamento ser feito com muito equilíbrio, com muita negociação, muita conversa, de maneira que as pessoas possam voltar à sua vida com dignidade. E nos novos empreendimentos, é hora de se criar legislações e condições para que esses empreendimentos novos, seja ferrovia, seja rodovia, eles já nasçam de forma organizada, para não se pagar esse preço que se paga hoje, que o Brasil paga. Então, isso tudo depende do município, do prefeito, das câmaras de vereadores, da Assembleia, do governo do Estado. Quer dizer, é buscar uma compreensão do problema para que as soluções que são adotadas agora
sejam soluções possam ser duradouras e não sejam soluções que tragam um novo problema, né? Então há uma necessidade. Agora mesmo vamos ter o arco metropolitano aqui, que vai, né, enfim, ser fundamental e vai, como diz o Delmo, quer dizer, vai integrar todas as rodovias federais. Mas, evidentemente, quando tiver o arco ali, vai atrair movimento. Tem que se pensar, se organizar essa ocupação ou o impedimento da ocupação naqueles trechos que realmente não são passíveis de ocupação humana. Quando a gente fala em investimento de ferrovia, a gente tem um investimento muito grande no agora presente, só que o ganho no futuro é muito alto, né? Exatamente, A ferrovia, ela permite um modo de transporte para cargas de média e longa distância, não é? E com volumes expressivos, não é? Não é tão comum uma ferrovia com carga muito picotada, não é bem o perfil da ferrovia, não é? De toda maneira, esse plano do governo federal, eu acho que ele mudou o panorama que nós tínhamos para o transporte de cargas no Brasil, né? Então, nós vamos ter condições de ter um conjunto de ferrovias, são 12 concessões, 2 delas que atravessam parte importante do território do estado do Rio e que vão permitir que nós façamos parte de corredores nacionais e até sul-americanos, porque uma dessas ferrovias é a EF 354, ela é simplesmente denominada como transcontinental brasileira. Ou seja, essa ferrovia, há 20 anos talvez, depois dela implantada, ela será a principal ferrovia da América do Sul. Ela, afinal de contas, ela vai conectar inicialmente o território do Rio de Janeiro com áreas importantes do quadrilátero ferrífero de Minas e depois do centro-oeste, no coração agrícola do Brasil, mas ela vai prosseguindo, chegando mais à frente no centro-oeste, entra na Amazônia propriamente dito, chega em Rondônia e vai ao litoral do Peru. Então essa ferrovia vai ligar o Atlântico ao Pacífico. É uma ferrovia de caráter estratégico mundial, né? Pelo que ela pode vir a dar. Agora imagine, por exemplo, que uma boa parte dessa safra dos grãos, da soja, do milho, que estão hoje acumuladas nas estradas, né, num transporte inadequado, pela sua pouca eficiência e alto custo, mas que é importante, não resta dúvida, né? Essa carga em grande parte poderá estar no leito da ferrovia. E aí nós vamos ter, consequentemente, uma melhoria muito grande na trafegabilidade das rodovias. Inclusive num aspecto importantíssimo que é não só a redução do custo logístico, mas principalmente a redução dos acidentes. Que o Brasil tem um problema de acidentes rodoviários muito grave. A gente percebe que aqui no interior do estado do Rio, no interior do estado de Minas Gerais também, existem cidades que funcionavam exclusivamente dependendo das ferrovias, né? A partir da falta das ferrovias, elas começaram a entrar em decadência até algumas a chegar a sumir, né? Falamos muito de Teresópolis aqui, que é a minha cidade. Nós tivemos uma ferrovia ali, tem até um filme que foi produzido, até aqui a TV Alerj de vez em quando mostra isso aí, as pessoas gostam muito de ver. Foi uma ferrovia pensada inicialmente por um empresário, um empreendedor à época, lá no início do século. Demorou muitos anos, mas depois realmente ficou inviabilizada, né, com a chegada da estrada ali da Serra. E é bom lembrar, nós estamos falando aqui da questão de duplicar a Serra exatamente com a possibilidade de se fazer um outro trajeto. Outro traçado. Outro traçado. Isso. Tá certo? Porque também tem esse aspecto. Quando chove, às vezes acontecem essas chuvas aí, e a cidade, muitas vezes, a região fica ilhada. Então, se você tem um outro trajeto, você tem uma outra opção também, né? Que é muito importante para nós. E, rapidamente, para a gente acabar, que o nosso tempo já está se esgotando, existe algum estudo para esse novo traçado? Existe um estudo que a base inicial dele seria aquele estudo que foi feito pelo DNR, mas optou-se por uma solução geométrica mais adequada, porque 30 anos em termos de engenharia é bastante tempo, né? Exigências de traçado mais adequados e as questões ambientais também levaram o governo federal a desenvolver um estudo mais atualizado, com traçado
que, vamos dizer assim, ele usa bastante a parte de túneis e viadutos, que é uma tendência do que se usa nas grandes rodovias, nas áreas serranas. Então a gente vai aguardar que esses investimentos sejam feitos e que o nosso transporte melhore muito. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Aliás, o debate fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.